Olá a todos! Nesse vídeo eu vou abordar o tema da impermanência no budismo. A palavrinha é tão difícil que a gente não consegue lidar, porque a gente é muito apegado na nossa vida. E trazendo isso para os negócios, eu vejo que a maioria das pessoas que quebra no negócio, na hora de empreender, que acaba não dando certo, não é por falta de estratégia, mas porque não entende que a vida, as coisas passam, que a vida tem a impermanência, um algoritmo que muda, clientes que vão e voltam, ou que vão e não voltam, produtos que acabam ficando obsoletos, porque aquele produto já não adianta mais, aquele serviço também. Eu lembro das locadoras de vídeo, que tinha, por exemplo, na minha cidade tinha muitas locadoras e que quebraram com esses canais, Netflix, com essas programações diferentes que foram surgindo ao longo do tempo, com a internet. E hoje, em 2026, a gente tem muitas mudanças com a questão da IA. E como a gente faz para lidar com essas mudanças, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Gosto muito de trazer a filosofia budista da impermanência, essa lei, na realidade, de que a gente não pode se apegar, porque o sofrimento ele vem desse apego, esse apego emocional que a gente tem nas coisas. Eu crio um negócio e eu quero que ele dure 30, 40 anos na minha vida. E as coisas não funcionam dessa forma. Claro que a gente vê grandes empresas que estão até hoje no mercado, você vê Tramontina que está há anos, mas que teve que também se reinventar ao longo do processo. A gente pega, por exemplo, Coca-Cola, a gente pega várias empresas que realmente ficaram no mercado e que estão no mercado até hoje. E as empresas que não ficaram? As empresas que não conseguiram se reinventar. Isso acaba criando muito sofrimento, porque as pessoas se apegam aos resultados, eles têm que ser eternos e não entende que a vida ela é uma constante mudança, que a economia ela está mudando, que o cenário internacional muda e com isso acaba, dependendo da área que você está, influenciando, e as pessoas acabam se apegando ao que funcionou lá atrás, há 20 anos. E algumas empresas não entendem, por exemplo, que aquele produto, de repente, não é o produto mais que os clientes querem. Lembrando que, no Brasil, 42% das empresas falem porque elas criam um produto e esse produto, muitas vezes, não é o produto que o cliente quer. A gente ainda tem essa questão de empresas ainda quererem fazer, de empreendedores quererem fazer produtos que os clientes não querem. Porque os gostos mudam, a gente muda. Você de repente escolhe uma profissão quando você tem 18 anos e aí você chega aos 40 anos e entende que aquela profissão não era a profissão que você queria trabalhar. E aí passou 20 anos, 22 anos e você naquela profissão. Mas aí você pensa assim, ah não, mas eu não posso mudar, eu sou isso. Se apega a essa identidade. E assim é na nossa vida pessoal, às vezes a gente se apega a relacionamentos que não tem mais nada a ver com a gente. Amizades, relacionamentos amorosos. Às vezes você tá num relacionamento a vida inteira e aquele relacionamento não fez você crescer. Você não conseguiu conectar com aquela pessoa, mas ficou a vida inteira com aquela pessoa, carregando aquele peso porque não quer mudar, porque se apega a uma ideia, fica com aquela ideia fixa na cabeça e não consegue sair. E a gente vê muitos negócios que falem, que não seguem e as pessoas não conseguem se reerguer. Por quê? Porque estão presas naquele negócio que simplesmente terminou. No budismo, o sofrimento nasce do apego. Quando a gente se apega a uma situação, seja no trabalho, eu não vou empreender, eu vou continuar nesse trabalho, porque esse trabalho ainda está me dando um salarinho ainda que eu consigo
me manter, isso acaba trazendo sofrimento. Quantas pessoas não estão vivendo a sua verdade? Quantas pessoas estão trabalhando em negócios que não querem trabalhar? Quantas pessoas estão no emprego, só que elas querem empreender, elas não querem ter um patrão, elas querem seguir trabalhando, elas entendem que aquilo lá não vai trazer futuro, só que elas ficam apegadas ao que é um salário fixo, porque elas têm medo de seguir a vida, têm medo de seguir o fluxo da vida. A gente vê muito isso. Não é só de empreendedor que não aceita que a sua empresa que o produto que ela oferece, o serviço que ela oferece não vai virar mais. Ela não entende que o papel que ela tinha que fazer na sociedade naquilo lá já foi. Essa é a raiz do sofrimento. E as pessoas não conseguem desapegar. E aí a vida vira um suplício, porque você pensa assim, meu Deus, entra em paralaxe cognitiva. Eu não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer, porque eu estou apegada numa ideia. Eu não entendo que eu posso crescer de outra forma. A gente se apega a um formato que já não está dando mais certo. A gente se apega a uma identidade, porque eu sou isso. Eu me formei em direito, eu tenho que ser advogado. Ou eu me formei em direito, eu tenho que prestar concurso para promotoria. Às vezes a pessoa gosta de, cozinhar. Mas, meu pai, minha família, eu tenho casos de amigos que a família inteirinha é a família de advogado e a pessoa se apega àquela ideia. Meu pai eu vou ter que ser. Eu tenho o caso de um amigo meu que ele ama cozinhar e ele teve coragem de sair porque ele se formou em direito, exerceu a profissão durante um tempo, aí chegou uma hora que ele falou assim, não, chega, eu quero cozinhar. E ele foi ser cozinheiro, ele montou um negócio dele, uma hamburgueria inclusive. E ele foi fazer o que ele gostava de fazer. Ele teve coragem, ele entendeu que aquele processo, aquilo que ele estava pegado àquela ideia, não, porque meu pai quer que eu seja, e estava sofrendo. E aí ele entendeu que a vida dele era outra, que ele não precisava seguir aquilo que ele pré-estabeleceu estando na faculdade. Ele poderia mudar, porque a vida tudo muda. A gente está em constante mudança e chega uma hora que a nossa verdade vai contra aquilo que a gente às vezes está fazendo. E eu gosto muito de trazer o ritual da mandala de areia para falar a respeito da impermanência. Os monges, eles passam dias, semanas construindo aquelas mandalas lindíssimas, com areia, colocando grãozinho por grãozinho, com maior zelo, com maior tranquilidade, aproveitando o processo. E aí você sabe o que eles fazem? Eles chegam na beira do rio e eles jogam tudo aquilo na água corrente. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso não tem valor? Muito pelo contrário. Eles entendem que o valor é o processo e que tudo passa e que as mudanças elas ocorrem e que a gente tem que ser como esse grão de areia que flui no rio. É muito lindo, gente. Quando a gente entende que a nossa vida está em constante mudança e que a gente tem que abraçar essas mudanças que ocorrem, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, que a gente está em constante mudança. Já pensou que chato seria se a vida ficasse do mesmo jeito? E aí nisso a gente entende que as coisas boas passam, mas as ruins também passam. E a gente tem tempo de plantar, tem tempo de colher, e às vezes a gente vai ter que plantar de novo em outros campos, e a gente vai colher coisas novas nesses campos. E a vida muda, tudo passa, mas a gente também tem os momentos bons e a gente tem que aproveitar esse processo. A beleza da vida está aí e a gente entende que o valor está na presença, que nada foi feito para durar, mas foi feito para ser vivido. E que a gente tem que entender que se a gente trouxer isso para os negócios, que os nossos clientes estão mudando, os gostos mudam, as exigências mudam também. E a gente tem que mudar, a gente tem que ir junto nesse fluxo. A gente tem que caminhar com os nossos clientes.
A gente tem que ser como a água que corre no rio. E aí a gente precisa entender, trazendo isso para quem cria conteúdo na internet, que nem todo post precisa viralizar. Nem todo conteúdo precisa ser um conteúdo 100%, oh meu Deus, eu vou ajudar todo mundo. As pessoas certas, elas vão aparecer. Porque a vida é uma constante mudança. E de repente você cria um post hoje e as pessoas vão ver daqui 10 anos, se você fizer no YouTube, né? O importante é a gente exercer clareza, a gente ter consistência e entender que a gente tem que tentar ajudar o nosso cliente, resolver as dores momentâneas daquele cliente, porque também as dores vão passar. Você vai ajudar aquele determinado público, aquele determinado número de clientes e daqui a pouco eles não vão ter mais esse problema, porque tudo passa e virão novos clientes, novas necessidades e você tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento a isso. E na vida, na nossa vida pessoal, nossos relacionamentos, aquele relacionamento às vezes não deu certo, mas virão pessoas novas e a gente tem que saber ouvir os sinais, a gente tem que ouvir os sinais do universo, os sinais de Deus, os sinais, seja de quem você queira nomear, se é de Deus, se é do universo, de acordo com a sua crença, mas você tem que saber ouvir os sinais, porque senão o sinal vai passar, porque tudo passa, e os sinais também vão passar da mudança. E aí eu entro no paradoxo da impermanência, que ela traz a estabilidade. Quando eu entendo que tudo muda, eu consigo usar mais, eu consigo me adaptar rápido ao mercado, eu consigo me adaptar rápido às situações. Eu entendo que as coisas ruins que estão acontecendo, de repente uma mudança na economia, uma mudança no faturamento, uma mudança na minha equipe, ela vem para eu aprender alguma coisa, para que eu possa mudar, faz com que eu entenda que aquele caminho não é mais o meu caminho e que eu posso lucrar seguindo outros caminhos. Ou que de repente eu estou numa profissão e essa profissão não é mais para mim. E não é porque eu já estou com 40 anos que eu não posso me reinventar, mudar de profissão. Ou de repente eu estou num relacionamento tóxico e eu não posso mudar esse relacionamento porque eu tenho que ficar o resto da vida. Se esse relacionamento não está me trazendo benefício e não está beneficiando o outro também. E eu não estou falando aqui de relacionamentos líquidos, porque hoje em dia as pessoas não conseguem fincar a raiz, mas quando você entende que tudo muda, você consegue até mudar, entender, abraçar a sua mudança de uma forma que você faça com que esse relacionamento também sobreviva. Gente, a gente tem que entender que tudo passa. Tudo passa. E a morte está aí para comprovar isso. As coisas passam. E a gente tem que seguir esse fluxo da vida. A verdadeira estabilidade não vem tentar segurar as coisas para que elas permaneçam da mesma forma, mas está justamente em a gente conseguir navegar nessas mudanças. A gente conseguir navegar é como se fosse um mar. Você está dentro de um barco, você saber se de repente aquele destino não é seu. Eu sempre falo, se você não gostar do destino do seu barco, mude a direção da sua vela. Você entender que você tem que navegar nessas mudanças. Isso fará com que você consiga ter os resultados que vão ser de acordo com o que é para você, com a sua vida. Quando a gente entende que a gente não tem que controlar o nosso futuro, as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer. Até parece uma coisa assim meio estranha. Ah, Rita, mas eu não posso controlar. Não, não pode. Quando a gente tenta controlar alguma coisa, essa coisa não funciona. E a gente não abre espaço para coisas novas e que são realmente para nós acontecerem. Seja na nossa vida profissional, nos nossos negócios, seja na nossa vida pessoal. E talvez hoje o seu negócio, a sua vida, seja como uma mandala. Não é algo que você tem que construir para sempre, mas algo que você tem que construir com presença.
e entender que pode ser que um dia ela passe e que coisas novas virão. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com quem precisa ouvir e nos vemos nos próximos vídeos.